Momento mais importante, que é o momento de nós ouvirmos Deus falar. Esteja atento. O tema nessa noite é: a quem estou servindo? A Deus ou a mim mesmo? Lá em João capítulo 8, versículo 31, abra a sua Bíblia, por favor. Você que não está com a Bíblia, acompanhe no telão, né? Mas esteja atento à voz de Deus. Diz assim: diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amém? Que esta palavra abençoe os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, nós apresentamos a nossa vida, nossa mente, nosso coração ao Senhor, porque nós dependemos da Tua palavra. Sem Ti, nada podemos fazer. Tu és o Deus da nossa vida. Então, Deus, usa os meus lábios, minhas cordas vocais. Aqueles que estão ouvindo esta mensagem, Pai, seja cortado por ela. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus bendito, um Deus de amor, um Deus que se entregou para que hoje tivéssemos vida e abundância. Mas não é possível viver essa vida que o Senhor nos deu sem o Senhor. E o Senhor era a palavra. Então fale aos nossos corações para que nós venhamos estar, Deus, continuando a construir, a preparar a nossa casa para o dia da adversidade, o dia que as ondas baterem, nós não negarmos o Teu nome. É para isso que serve a igreja, para ensinar. E eu estou aqui, Pai, para ser conduzido pelo Teu Espírito, porque é Ele que revela, é a Tua ação espiritual que revela os corações. Agora, Deus, eu peço, Senhor, que destrua todo sofisma, altivez, todo intento do mal que se levantar contra esse conhecimento. Nós declaramos que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja clara ao entrar no ouvido, porque ela é perfeita. Mas que os nossos ouvidos não haja nenhuma negociação, não haja nenhuma altivez se levantando contra o conhecimento, porque o Senhor disse: eu estou batendo a porta. Se abrir, ou seja, deixar a palavra entrar, haverá comunhão, e o Senhor falará conosco. E eu creio que é isso que vai acontecer mais uma vez, em nome de Jesus. E o povo mais que vencedor da face da terra, diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, olha a importância da palavra. Entenda, eu preciso fazer essa introdução para entendermos. Não basta estar na igreja. Você pode dizer, eu estou dizendo você numa terceira pessoa, não exatamente você que está aqui, mas pode ser você também, pode ser eu, se não estou no caminho de Deus. Eu posso me intitular como discípulo, porque discípulo não é só pastor, entenda, não é só ministro, não é só os apóstolos, discípulos são aqueles que seguem a Cristo. E quando nós estamos na igreja, nós estamos dizendo que estamos seguindo a Cristo, amém? Mas há muitos que se intitulam discípulos. Porque o verdadeiro discípulo, Deus diz, é aqueles que permanecem na minha palavra. Agora, todos creem e dizem que servem a Deus. Todos crentes, todos. Inclusive, outros aí que não servem, respeitamos, cada um serve o que entenda, mas o mundo inteiro, vou abrir esse parênteses, talvez o mundo inteiro diz que serve a Deus. E a pergunta, será que serve mesmo? Será que isso não basta, são palavras jogadas ao vento? Porque servir a Deus está aqui, nesse versículo eu poderia ficar aqui o culto todo, sabe, expondo, mas eu creio que tem muito mais. Nós não ficamos no versículo, eu preciso trazer caminhos, eu preciso trazer palavra que vai te levar a entender o que é permanecer em Cristo. Porque há vários pensamentos introduzidos por pregações que estar em Cristo é você subir um monte. Estar em Cristo é você fazer 100 milhões de campanha. Estar em Cristo é fazer um monte de coisa. Mas e a palavra tem permanecido? Isso tudo que se criou dentro das igrejas desse século, amado. Isso tudo que está aí, esse sincretismo religioso, foi Deus que mandou? Se não foi Ele, amado, você não está servindo a Ele. Você não está servindo a Deus. Que para servir a Deus é diferente do que eu penso, do que eu acho. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, antes da convenção, ele mandava prender e deu aval para matar o Estevão. Dizer que estava servindo, e ele dizia que servia a Deus.
É por causa do Deus vivo. Eles são aceitos. Eu sirvo a Deus, então eu vou prender, eu vou caçar. Até que Deus veio e disse para ele. Iluminou, teve que derrubar ele do cavalo, cegar. Ele disse, olha, agora eu não estou vendo nada. Sim, agora você entendeu o que você fazia. Você é um cego. Você entendeu, amada, a simbologia de Paulo de ficar cego? Não era cegueira, é para ele entender que ele achava que via tudo. Você não está vendo nada, eu vou te mostrar que você não está vendo nada. E deu a cegueira a ele, daqui a pouco ele não viu nada. Ele falou, é assim que você é. Imagine que Deus falou, provou no coração, é assim que você é. Você não vê nada, você acha que vê tudo, não está vendo nada. Agora eu vou te mostrar, vai em tal lugar, imagina, mas você pegar um cego e falar assim, vai na rua tal, vai lá, vai ter um profeta, eu cego, como é que eu vou ser? Vou te mostrar como é que vê Deus. E esse homem foi, porque ele chegou, quem és tu? Eu sou o Cristo que tu persegues. Ah, mas tem um monte de gente perseguindo a Cristo. O que é perseguir a Cristo? Pregar contra Deus. Levar o povo ao desvio. E Paulo fazia isso, Saulo fazia isso. Até que ele caiu em si, e Deus falou assim, vai que eu vou te mostrar. Vai um homem lá, e chegou o homem lá. E quando o homem chegou, começou só de falar. Você vê o que é uma pessoa enxergar? Ela enxerga espiritualmente. Diz a palavra que os homens queriam impedir de entrar, e falaram, deixa, foi Deus que mandou, aleluia, diga glórias a Deus. Olha, amado, o que é o poder de Deus? O poder de Deus não é terreno não, mas é espiritual. Está cheio de igreja aí com copo de água, papel, amado, Deus não é humano, a obra de Deus é espiritual, está pronta. Então, eu preciso entender como é servir a Deus. Por exemplo, se eu pedir a alguém aqui, por favor, me dá um copo branco de plástico. E se alguém trouxer para mim, esta pessoa trouxer um copo de vidro, está me servindo? Não. Eu pedi um copo branco de plástico. Não, mas eu quero te dar um melhor. Não, eu não pedi melhor, eu pedi um copo branco de plástico. Mas a pessoa, o ser humano, ele tem essa, não, mas eu quero servir a Deus melhor. Não sirva a Deus além do que está na Bíblia Sagrada, amado. Senão você não está servindo a Deus. Você está servindo ao seu próprio ventre. É Saul da vida e teve problema. Deus deu uma ordem, e a ordem de Deus está aqui, amado. Não tem, a lei de Deus não muda. Deus não fala com nenhum homem mais, seja apóstolo, papa, padre, pastor. Deus não vai falar com ninguém mais nessa terra para mudar as escrituras. Não fala. Bispo, você não acredita em profecia? Sim, acredito. Quando a pessoa não está ouvindo Deus falar, Deus usa um profeta, mas para edificar, consolar, para isso que serve a profecia. Para exortar, consolar e edificar. Fora disto, não é profecia. Deus não muda, Deus não vai dizer agora, não é mais por graça. O que é graça? É um favor imerecido. É um Deus que fez tudo por você. O fim da lei é Cristo. Então, é um povo que agora acredita que é por fé. E vive por fé. Fé em quê? No que Deus fez por você. Na cruz do Calvário. Assim eu agradarei a Deus. Agora, se eu quiser criar artifício aqui, amado, isso não serve a Deus. Ah, mas Deus me falou, eu estava no monte. E lá Deus falou que agora é a campanha da garrafa da água. Deus falou? De Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus falando para nenhum profeta, faz a campanha da garrafa d'água. Nunca. Não, mas Deus... Não, Deus não falou. Cuidado com os enganadores, os falsos profetas. Lembra, o papel do diabo, amado, ele não pode levar uma ovelha para o inferno, diga glória a Deus. Porque das minhas mãos, Deus disse, ninguém me arrebata. Não foi escolha do homem. É um pré-evangelho falso aí. Diz que você tem que aceitar Jesus. Ah, mas quem pode aceitar Jesus? Foi ele que nos aceitou. E ele diz, agora das minhas mãos, ninguém arrebata. Então aí vem uns homens aí. Diz, não, amado. Cuidado com os enganadores. A verdade é bíblica. Deus diz que você está perdoado, você é abençoado. Então, nós precisamos entender. Servir a Deus é seguir as Escrituras Sagradas. Com entendimento. Sabendo que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Nós temos a lei de Moisés. Até quando vigorou a lei de Moisés? Até João Batista. E você vê que nos Atos dos Apóstolos ainda não tinha trazido um fundamento para a graça. Diga amém. Quem trouxe o fundamento para a graça? Apóstolo Paulo.
Não é para a igreja chegar agora que está aí, tá? Desculpa essa expressão, esse rebanho de gente aí achando que pode fazer o que bem entende na casa de Deus. Não, amado. Tem uma regra. Está aqui. Fora da Bíblia não está servindo a Deus. Nós vamos ver isso nessa noite. Bispo, eu conheci um pastor que criou a corrente das 7 sexta-feira para quem quiser receber a libertação. É um enganador mentiroso. Bispo, quem é você para falar isso? Ninguém. A Bíblia Sagrada diz, João 8, 36 diz assim. Ah, não, tinha mais, né? Ele diz, pode, João 8, 36. Pode ir direto. 36, pode avançar? Pode? Isso. Se, pois, o Filho vos libertar... Bom, vamos lá. Jesus estava em carne ainda, não é isso? Ele estava dizendo, ele estava mostrando, trazendo uma pregação, porque ele era o Cordeiro Santo, que ia tirar o pecado. Depois da imolação lá na cruz, ele ia encravar o pecado do povo. Mas ele está dizendo, olha, ele está colocando aqui uma afirmação no coração dos judeus, das pessoas que ouviam a pregação, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a pergunta é, libertou ou não libertou? Não, mas eu não quero que você fale só por falar, tem que estar na Bíblia. A Bíblia tem que confirmar que Cristo libertou. Porque aqui ele diz, se libertar. Bom, se é uma possibilidade, correto? Então ele está dizendo, se uma possibilidade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quem tem que mostrar que Cristo nos libertou? Ele próprio, a Escritura Sagrada. E tem, bispo, claro, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou, diga glórias a Deus. Está aí, acabou. Por que então? Entendeu? Porque o bispo falou que é um enganador, um mentiroso. Quem cria campanha de libertação está enganando o povo, amado. Está negando a Cristo. Primeiro Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui ele diz, ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Diga glórias a Deus. Temos ou não temos? Temos. Então, mano, tudo isso é fora da Bíblia. Você não viu, amado? Eu não tenho na Bíblia. Tudo que seguia na Bíblia era uma ordenança de Deus. Exceto aqueles que eram, como muitos estão hoje, que faziam culto para si mesmo, não para Deus, e era repreendido por profetas na Bíblia. Homens que queriam escravizar outro homem, sempre foi isso, amado. Homens que querem escravizar, Satanás não quer que as pessoas vivam a plenitude de Deus. Então, Deus age na verdade. Se é a mentira, Deus vai agir? Não. Vixe, mas isso tudo que acontece aí na igreja, amado, cuidado, o diabo tem poder de operar para enganar. Lembra daqueles Mateus? Cuidado com os falsos profetas. Muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, fizemos sinais e prodígios, maravilhas. Ele disse, aparta de mim, maldito meu Pai, não vos conheço. Por quê? Ele diz, aqueles que servem meu Pai, aqueles que seguem a palavra. Então, mano, cuidado, tem muitos aí que não servem a palavra, são enviados de Satanás. Está aí a igreja, você vê a turbulência, amado, deixa eu falar, é com muito temor, mas é uma fé que eu tenho em Deus, tamanha, que se o nosso país fosse um país totalmente cristão, não estou dizendo totalmente de igreja, mas que igreja tem muito. A pesquisa diz que nós somos a maioria, mais de 50% do Brasil é cristão. É uma enganação isto, é um povo inchado, que serve a homens mentirosos, porque se fosse, amado, se eu apagar aqui e ficar escuro, é trevas, mas se você está enxergando, porque a gente tem luz. Então, se nós fôssemos a maioria no Brasil, não estaria essa guerra que está aí, não estaria essa violência que está aí, amado, não estaria, isso é verdade. Os homens estão enganando as igrejas, fica criando isso aí, depois fica fingindo que está, não, sabe, agora você tem que participar da campanha, porque a sua fé está pequena. Mentira, estão levando as pessoas a não seguir a palavra, porque Deus diz, se a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecerem, pedireis o que quiseres, será feito.
Eu não sou cego nem surdo de ver muitas igrejas grandes jejuando para Deus mudar o Brasil. Está mudando? Mudança é mudança, amado. Mudança é mudança. Porque há mentira. Há um fogo estranho no altar de Deus, amado. Deus não atua. Então, nós precisamos pregar a verdade. Está aí. Jesus, quando estava em carne, ele disse, olha, na cruz, ali será encravado. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Aí entra os enganadores mentirosos, pega as pessoas frágeis, sabe, mano? Está cheio de pessoas frágeis aí, com problemas emocionais, familiares, financeiros, e as pessoas jogam a carga. Não, isso é porque você não participou da campanha da igreja. Esta campanha aqui vai trazer a diferença. Você participa 7 sexta-feira, Deus vai te libertar de tudo. Não, Deus já libertou, diga glórias a Deus. Eu preciso fazer a pessoa confessar e crer na palavra, no que está escrito, não no que o homem pensa. Tem outros que dizem, venha pegar o óleo ungido para curar as feridas. Isso é um engano, amado. Olha o que diz Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a nossa cura, entenda, amado, Deus deu a sabedoria, a ciência, os médicos, muitas curas são medicina, isso é um milagre. No passado tinha isso? Não tinha, isso é milagre também. O avanço da medicina, a ciência, Deus que dá sabedoria ao homem, isso é cura também. Quando o médico não consegue, amado, Deus intervém com o impossível, se for a vontade dele. Mas na igreja, entenda que é diferente. Uma coisa é você estar com a dor de cabeça, não é falta de fé você ir numa farmácia e comprar uma dipirona. Não, é que Deus deu, está aí. Caso você toma dipirona, não resolve, você olha, foi impossível, procura o médico, faz o possível. O impossível que Deus pede. Deus já deixou o possível em nossa mão, amado. Nós podemos tudo. Mas dentro da igreja, começar a criar artifício para anular o que Cristo disse, o que a palavra diz, amado, isso é engano, é mentira. Não está servindo a Deus. Mas aqui é uma profecia, sim, uma profecia. Vamos ver aqui em João 14, 13. Em tudo diga tudo, que pedirdes e trazer o óleo, aí eu vou fazer através do óleo, é isto? Não. E tudo quando pedir em meu nome, isto farei. Aí vem os homens, não, é porque Deus me deu uma visão que eu vou, olha como é que o diabo, ele não vai chegar e dizer, eu estou dizendo, não, ele vai chegar, usar a palavra, não é assim que ele fez com Eva, com Jesus, está escrito, ele pega a palavra, mas só que ele coloca uma mentira, um engano. Olha, porque Deus disse, eu peguei o óleo, levei no monte, Deus me deu a unção, eu orei e ungi o óleo para que quando você passar o óleo, seja curado. Mano, para que isso? É idolatria, mano. Deus precisa ungir um óleo para do óleo curar você? Não, ele diz, tudo que pedir em oração crendo. Então o diabo, ele quer que você não vá pelo caminho santo, porque só pelo caminho santo você recebe o de Deus. Aí você cria isso, Deus vai atuar? Não. Muitos farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então o diabo opera nas pessoas para elas continuarem nesse engano, amado. Mas não estão glorificando, não estão servindo a Deus. Mas Deus diz, é pelas minhas pisaduras, tem que pedir em meu nome. Se pedir, crer, recebe. É assim que você tem que crer, é assim que nós glorificamos a Deus. Então a pergunta é, a quem estou servindo? A Deus ou a mim mesmo? Quando alguém, num culto a Deus, faz essas coisas fora das escrituras sagradas, ela não é convertida a Deus. Não é. Vixe, mas peraí, aí você pegou pesado. Não, mano. Sabe o que é convenção? É uma mudança. Você sabe o que Jesus falou para Pedro, 3 anos andando com ele? Pedro, quando você se converter, ajuda os teus irmãos. 3 anos andando com Cristo. Chamado de discípulo de Deus, não era convertido. Tem muitos pastores nos altares que não são convertidos.
Ao Evangelho. Ao Evangelho. Convenção, amado, é uma submissão total. É crer ipsilipse na palavra de Deus. Sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A palavra não é interpretação, amado, é um cumprimento, é um seguimento. Então, quem segue estas coisas que estão fora das Escrituras, não é convertido ao Evangelho, não é convertido a Deus. Olha, diz Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem está em desobediência, quem está atuando na vida dele? O espírito da potestade do ar. Não é Deus. Entende, amado? Olha o perigo que está aí. E muita gente, por causa da sua fragilidade emocional, fragilidade financeira, são carregados por esses homens. E Deus diz, cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado. Mas precisa pregar, amado. Precisa pregar o Evangelho. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Sim, nós andamos. Antes de converter, nós andávamos nisso, amado. Inclinados pelo mundo. Tudo que fazia, nós íamos lá. Sabe o que é um escravo do mundo? É você não ter força para se libertar dele. Isso eu sei, amado. Isso não é fácil. Uma pessoa que tem um vício, não é, amado, eu posso, não pode, se Deus não libertar, amado. Agora, Ele já libertou, você crê? Determine na vida. Não vai buscar caminhos, atalhos, sabe, coisas que dão aí. Busca o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento. Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, mano, tem muita gente que está seguindo o quê? A inclinação da carne. Os pensamentos da carne. Não é Deus. Mas Deus tem que ser totalmente... Mas Deus me deu a sabedoria. Sim, Deus deu a sabedoria, mas é para pregar o Evangelho, não é para você criar nada. Fora do Evangelho, amado, não serve a Deus. Se não serve a Deus, porque não está convertido a Ele. Ponto. Ah, bicho, você criou o problema. Eu não crio problema com ninguém, mano. Eu sou servo de Deus para pregar o Evangelho. Quem ama Deus, conserta e vamos à frente. Quem não ama, foi posto para isso mesmo. Enganador. Mas eu tenho que pregar a verdade. João 8, 43, 45, 47 diz. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Muitas são incapazes de ouvir. Amado, eu já falei para pessoas... Pregando para a pessoa essa palavra, as pessoas se levantam, ficam loucas, enlouquecidas. Como assim? Eu não preciso fazer nada. Não, você precisa obedecer. Não, mas é muito barato. Que é isso? Mas é barato. Barato que Ele fez por você na cruz do Calvário? Sofrer, deixar a sua glória e vir para aqui, você que está negando a Ele. Mas é uma guerra, amado. Isso é difícil de compreender, essa linguagem da graça. Porque eles... Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a palavra. Versículo 43, 44. Vós sois do diabo. Olha, amado, quando Jesus falou para os judeus. Um povo dele. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque jamais se firmou na verdade. Sabe o que o diabo fez, amado? Vamos lá, nós já pregamos isso aqui, mas eu gosto de trazer isso como exemplo na mensagem. Deus criou, o objeto não pode dizer para quem criou, quem pode ser igual. Não pode. Você tem um copo aqui, tem uma máquina, tem uma pessoa que opera uma máquina, para depois sair o copo. Não é isso? Agora o copo está pronto e diz assim, não, eu serei igual o cara que me criou. Não pode. Então foi isso que Lúcifer fez. Lúcifer falou assim, eu serei semelhante ao Altíssimo. Não pode, mano. A criatura nunca pode ser como o Criador. Quem criou é soberano. E eis que ele imputa nas igrejas, não, Deus disse, mas é você que tem que fazer. Você pode, deixa Deus de lado, agora você participa da campanha da libertação, do sal grosso. Amado, você está dizendo que Deus não precisava e não precisa fazer nada na sua vida. Que você é capaz. Isto é a pregação de Lúcifer.
É o ensino de demônio. Nós vamos ver isso aqui. Então, assim, segue satisfazer. Isso é o desejo. Ele não firmou na verdade. Ele se levantou contra Deus e disse, não, eu serei semelhante ao Altíssimo. Pronto, acabou. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. 47. Quem é de Deus, diga amém. Ouve as palavras de Deus. Pois, por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mas quem recusa a seguir a palavra de Deus, ou porque tem a mente cauterizada, foi enganado, tem gente que já tem a mente cauterizada, não consegue abrir, ou não pertence a Deus. Porque ovelha, amada, a Bíblia diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ovelha, pode ter pessoas, eu sei que tem pessoas que chegam aqui e começam a ouvir a graça, poxa, bispo, isso é diferente. Você ter uma dúvida, isso não é errado não, amado. Você chegar para o pastor, para o bispo e falar assim, bispo, me esclarece aqui, esse negócio eu não estou entendendo. Isso não é se levantar contra Deus, não, é querer conhecer. Criaram um jargão aí, quando alguém quer ter um conhecimento com esses líderes, chega para ele, olha pastor, eu não gostei, eu achei certa essa pregação, não achei na Bíblia não, mostra aí, você está se levantando contra o ungido de Deus, e enche o estufo o peito, não amado, não está, você está querendo conhecimento, e é certo. Você já viu Jesus questionar, é certo, quando queria fazer cilada para Cristo, mas quando alguém chegava e falava assim, mestre, como é isto? Ele tinha o prazer de explicar. Porque a pessoa queria conhecer. Então não é errado, mas você tem que ter. Errado é aqueles que não querem, luta contra a palavra. Não, não pode. Como é assim? Sou eu que aceito. Não, se eu não aceitar, Deus não pode fazer nada. Não. Foi Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E a pessoa luta, e vai, e pã. Então, são incapazes porque não são de Deus. É aí que você está sendo ensinado para ter cuidado, amado. Ovelha de Deus, mas tem uns lobos que querem desviar a ovelha do caminho santo, porque no caminho o pastor vai levar você aos pastos verdejantes. Este é o pastor, o Senhor, a palavra. E o mal? Ele quer levar você pelo outro caminho que você não vai chegar nunca aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Então isso é o papel do diabo. Ele não pode tocar, mas ele pode levar você a desviar se você não conhecer a verdade por engano. Está cheio de enganadores aí. Então aqui nós fizemos uma breve, longa introdução para que saibamos como é estar servindo a Deus ou como é que eu me sirvo a mim mesmo. Então isso tem que ser entendido. Agora nós vamos ver alguns versículos que são chave. E se buscarmos segui-los, serviremos a Deus de forma que o agrade. Primeiro, o primeiro mandamento de todos cristãos, e todos cristãos falam dele, e até choram quando falam dele. Muitos louvores, pessoas cantam ali, Senhor, Tu és o primeiro, quebra o vaso, Deus, faz um trono, eu estou aqui para te servir, cantam, choram. Mas será que Deus é o primeiro? É Deus que governa a vida? Porque este é o primeiro e grande mandamento. Olha, diz Mateus 22, 37 e 38. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Uau! Todo mundo fala. Agora, amado, isso não é palavras, é uma ação. A palavra está mostrando como é que se faz. Agora, se eu não agir... Então, muitos falam, choram. Mas como saber se eu estou guardando este primeiro e grande mandamento? 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser, ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, está aqui. Pois, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, amado, o primeiro passo é o amor. O que é amor, amado? Não quer dizer que você vai se relacionar com pessoas. Mas você não pode tramar contra pessoas. Você não pode querer o mal de pessoas.
Por mais que fez mal para você, amado. Nós não pagamos o mal com mal, diga amém. Nós pagamos o mal com bem. Isto é um cristão. Não há outra forma. Então, dizer que eu amo a Deus em primeiro lugar. Olha, deixa eu falar uma coisa interessante. Eu quero que esta igreja tenha que mudar os comportamentos. Se alguém não está nesse comportamento. Você sabe que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar. E quando crescer, não desviará dele. Bom, lógico, nós somos uma igreja pequena, mas eu tenho como exemplo outras igrejas grandes. O culto a Deus, amado, para as pessoas, é um acaso. Os seus filhos, de pequeno, se tem um evento, as pessoas largam de ir, levar a criança no culto para ir para os eventos. Você acha como que essa criança vai crescer? Qual a importância que ela vai dar para estar na casa de Deus? Nenhuma. E hoje é o que mais faz isso. Então, nós que somos pais ou seremos pais, amado, primeira coisa, é inegociável. Porque Deus diz, nós vamos ver os próximos cultos, não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Isto aqui é uma ordem, congregar não é uma escolha, se eu vou, talvez, não, mano, isto é uma ordem. Se você quer ver a glória de Deus, siga a palavra de Deus. E não é, amado, o problema, sabe, é porque talvez muitos não aprenderam a confiar, a ver Deus agir de verdade. Amado, eu amo servir a Deus, porque eu sei que Deus ama cuidar de mim. E o cuidado de Deus passa pela obediência à sua palavra. Então, se eu quero ver o agir de Deus, Deus diz, se a minha palavra permanecer em vós, eu pedireis o que quiseres. Mas nós temos 4 horas de culto, sexta-feira, vamos colocar 4 horas, e domingo. E nós temos aí, amado, 6 dias na semana. Será que eu não consigo me programar para nesses dias, amado, fazer as coisas que eu tenho que fazer? E o dia de servir a Deus, amado, é uma luta. Eu sei que nós vamos lutar, mas nós somos fortes, nós somos nascidos de Deus, nós temos que servir a Deus. Senão eu não estou servindo a Deus, senão isso tudo é hipocrisia, amado. Então o primeiro fundamento é você. Você tem que decidir na sua vida, você tem que dar prioridade no que é prioridade. Senão nunca nós seremos pessoas nos enganando e chegaremos diante de Deus, nós vamos ver como aquelas 10 virgens, né, as prudentes e imprudentes, as imprudentes ficaram lá, de qualquer jeito, aí o noivo veio e passou, e ele falou que ia passar, Deus falou que vai vir um dia, ele visita-nos todo dia, amado, para julgar as nossas obras. E como que nós estaremos? Depois não adianta reclamar, mas depois, como diz aí, do leite derramado, não adianta chorar. É hoje. Amado, nós não temos o dia de cultuar a Deus, porque é aqui que Deus fala. Deixa eu te perguntar que está aqui. Se você não estivesse nessa igreja, você estava ouvindo isso aqui? Não. Porque Deus fala aqui, amado. Não é a mesma forma, eu vou postar no YouTube, não é a mesma forma você estar aqui, porque aqui é uma comunhão dos santos, Deus ordena que aqui nós estejamos. Então o que nós vemos aí, e as pessoas vai para tudo, ensina a criança ir para tudo, depois reclama, meu filho não quer servir a Deus. Claro que não quer. A prioridade da vida dele não era Deus. É a hipocrisia. E deixa eu dizer, amado, e quando nós fazemos isso, nós não estamos amando nossos filhos. O mundo está aí, amado. E sem Deus, nada podemos fazer, nada. Isso, mas eu conheço pessoas que, vão. Bom, se não é filho de Deus, Deus não corrige. Mas quando é um filho de Deus, amado, é o filho pródigo. Ele vai bem. Um tempo ele vai bem, mas chega um momento, amado, porque Deus não nos criou para servir ao mundo. Deus criou para servir a Ele. E servir a Deus não é essa loucura que fala aí. Servir a Deus é ter um conhecimento de Deus para quando eu sair por aquelas portas eu colocar em prática. Ser honesto, justo. Amar o próximo, socorrer. O que ensina aí fora não é isso, mas você não vai ouvir isso aí fora. Então, o primeiro sinal de saber se eu amo a Deus acima de todas as coisas está aí. Se eu não amar as pessoas que eu vejo, é hipocrisia. Versículo 21.
Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aí nós temos que conhecer o que é amor. Né? Não é uma palavra qualquer, existe uma palavra que define o amor. Como sei que estou amando meu irmão? Gálatas 5, 22 e 23. 14? Não, volta, não está aí? Não, volta, acho que o bispo pulou. Não está. Gálatas, vamos lá na Bíblia, depois é isso aí. Gálatas 5. Vamos na Bíblia. Cinco, 22 e 23. Tá ali. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o cristão, ele tem esse fruto do Espírito, que é o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 8, não está aí, você procura para a gente. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8. O amor, então vamos entender. O que você tem que ter na sua vida para mostrar que você ama teu irmão? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se usufana, não se ensoberbece. 5, pode avançar. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor jamais acaba. Isso aí não pode acabar, mano. Ser paciente não pode. Bicho, mas você não sabe. Eu sei. Se você tem o fruto do Espírito, conhecimento, você produz isso aí. Você perde, você não procura. Amado, quantas vezes já perdi? Perdi para o mundo, mas Deus te restitui. Amado, Deus não... Amado, siga isto. Mas ensina isso aí fora? Não. Está preocupado com campanha do culto do peão, o irmão fica girando. É o culto do sal grosso. É o culto da unção extrema, que as pessoas endurecem toda. Diz que é o Espírito Santo. Não tem tempo para isso, não. Não tem tempo para o conhecimento de Deus. Vai ter o que na igreja? Como é que as pessoas vão promover o amor que já está em nós? Mas ele tem que ter o conhecimento. Como é que a pessoa vai ser paciente? Ela está subindo para o monte. O irmão está pedindo socorro. Não, agora eu não posso, porque eu acabei de descer do monte, estou purificado. Mas seu irmão está ali pedindo socorro. Não, mas o Senhor envia o anjo. É como aquele samaritano, sabe? Foi abandonado para o sacerdote. Mas o bom samaritano, ele está disposto a usar a benevolência, o amor. Está faltando isso, mas não tem conhecimento. Tem os movimentos aí, mas nós vamos ver que isso é ensino demônio. Então, nós temos um chamado. E qual é o segundo mandamento, bispo? Gálatas 5,14, agora está aí. Gálatas 5,14. Enquanto isso eu tomar uma água. Porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Entende? Se eu suporto. Mas cumpre. Se a lei cumpre, você está santo diante de Deus. Vamos errar? Vamos. Vamos errar, mas tem hora que Jesus entrou. Tem coisas que a gente age. Nós não podemos ferir pessoas, mas tem umas atitudes que às vezes tem que ser enérgica. Isso não é errado. Jesus, quando ele chegou no templo, que estava fazendo comércio, não é comércio de vender coisas no templo, é vender as coisas que tinham que ser sacrificadas.
As pessoas não obedeciam a Deus, tinham que cuidar do animal 1 ano para naquele tempo ir lá oferecer. Estava um pecado, tinha que pegar e levar um animal sem manjo para ser sacrificado. Só que eles compravam, tinha os caras vendendo, os campistas vendendo lá, eles iam comprar e sacrificavam. Deus falou, está fazendo comércio, como estão nas igrejas aí. E ele pegou um porrete e saiu quebrando tudo. Tem hora que nós temos que tomar enérgico. Quando o bispo prega essas coisas aqui, eu estou apontando, eu não estou julgando o profeta, mas as profecias. Eu tenho que ser enérgico nisso aí, amado. Senão não muda. Senão não muda. Então, quando eu amo as pessoas, e até falar isso é amar, amado, porque estão servindo Satanás. Quem é que quer servir Satanás? Ninguém. Mas estão muitas igrejas servindo a Satanás. A ensino o demônio, não a Cristo. É isso que é ensinado na igreja fora? Não, claro que não, porque não tem tempo. Tantas coisas que criam fora de Deus, é sapatinho de fogo, crente peão, é o paletó ungido, é tantas coisas. Agora, amado, deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. De uma boca de um pastor. Com muito temor eu digo isto. Muitos desses rituais que estão acontecendo dentro de muitos lugares chamados igreja, com o nome de igreja, são rituais de candomblé, umbanda, são rituais de magia negra. Muitos. A Bíblia já traz isto. Você vai entender quando ler esse versículo, você vai ver que é um ritual pagão. Olha lá em 1 Reis 18, 25 e 26. Aquele confronto, embate de Elias com os profetas de Baal. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhe para vós outros, um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque são muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes foram dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando. Já viu aquelas pessoas que ficam na igreja? Amado. Adoração a Baal. Eu nunca vi na igreja bíblica os apóstolos endurecendo, falando que eles... mas bicho, você não conhece. É o poder do Espírito. Você vai ver o que é o poder do Espírito. São rituais de umbanda e candomblé. Rituais satânicos dentro das igrejas. Não tem nada disto, amado. Nenhum momento. Você vê lá no ápice da manifestação do Espírito, quando o Espírito se manifestou sobre todo o povo em Atos dos Apóstolos, diz que todos ficaram cheios do Espírito e ficaram endurecendo. Falaram em outras, profetizaram. Nós vamos ver com ordem e decência, para compreender o que estava sendo dito. Então, amado, nós temos que tomar cuidado. Isto não é exclusividade daquele povo no passado, sempre vai ter isto, dentro da igreja de Deus. Bispo, mas você não sabe. É assim mesmo. Alguém pode dizer... Porque o Espírito toma uma pessoa e ela perde o controle. Endurece toda, fica rodando, sabe? Fica manquejando. Não, manquejando é uma adoração a Baal. E não é assim. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 14, 31 a 33. Amada, a Bíblia tem resposta para tudo. Porque todos podereis profetizar. Um após o outro. Para todos aprenderem a serem consolados. E serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Então não existe esse negócio que o espírito toma, a pessoa perde o controle. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Vamos mais. 33. Porque Deus não é... Amado, vamos ser sinceros. O que as pessoas aprendem com essas pessoas rodando na igreja, sai um correndo para lá e dá um tapinha no outro,
Amado, o que isso traz para edificação para a igreja? O que se move em crescimento na igreja? São rituais de Umbanda e Candomblé. Está lá, mas eu estive lá. Quando o diabo incorpora lá, endurece todo, fica rodando. Sabe aquelas baianas lá? Lá, mas é lá, é isso mesmo, está dentro da igreja. Quem trouxe? Satanás. Sabe, muitos foram irmãos despreparados. Pai de santos que se converteram. Primeira coisa, eu já vi, amado, pessoas não preparam, não ensinam nada, já colocam no altar. O que ele vai dar para as pessoas? O que ele tinha lá. Você não tem conhecimento de Deus, ele vai começar a falar. Você já viu tantos nomes de Satanás, de demônio que tem nas igrejas? Tranca-rua, sete caveiras, pena branca. Você já viu esses nomes na Bíblia? Então é ensino de quê? Demônio. Você entendeu, amado? E diz que é Deus. Ah, amado, cuidado. Muitos naquele dia, Senhor, mas em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome financiamos. Aparta de mim, maldiz meu Pai, não vos conheço. E nós temos que identificar esses homens. Eu creio, amados, somente na Escritura. Fora da Escritura Sagrada é ensino demônio. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer apartar-se da verdade. Então, muitos apartarão da verdade por obedecer a espíritos enganadores, a ensino de demônio. Está aí. Maioria, mais de 90% das igrejas, mas estão com esses rituais satânicos, diabólicos dentro dela e acham que é Deus. Não, estou mostrando na Bíblia. Na Bíblia. Por isso nós temos que dar esse conhecimento para que as pessoas abram. Eu quero, amar, que os pastores têm que se converter. E eu deixo um recado para esses pastores, amar, tire, os chamados pelo nome de Deus, tire rapidamente esses rituais demoníacos dentro dos altares das igrejas. Tire. Deus vai julgar, amado. Deus julga. Olha, diz Eclesiastes 12, 14. Porque Deus porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer, amado. De Deus não se zomba. O que nós pregamos não tem prazer. O que eu prego, amado, para que esses pastores que são chamados pelo nome de Deus, tire rapidamente esses rituais diabólicos, satânicos, dentro de cima dos altares. Eles estão impedindo as ovelhas de ver a paz que Cristo trouxe, criando esses rituais diabólicos, enganando as ovelhas. Tem uns que são do diabo, mas tem outros que eu creio que são pastores de Deus. Então, a quem estou servindo? A Deus ou a mim mesmo? Já se perguntou? Fora da palavra é servir a mim mesmo e a demônio. Então, nós estamos encerrando e nos próximos cultos, nós vamos falar, dar continuidade a esse tema, mostrando como que nós servimos Deus na família, no trabalho, na empresa, no culto, a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Eu encerro lá em Mateus 18, 6 e 7. 6. Isso. Qualquer, porém, que fizer tropeçar, lembra do juízo que vai vir? Virá, amado. Não fico triste, porque haverá uma sentença. Deus, qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, sabe, essas pessoas que estão com problema emocional, fragilizadas, são os pequeninos. Um enganador desse, manda ele vir conversar comigo, você vê, amado. Ele vai vir pelo caminho e voltar para o 7, mas tem pessoas que são pequenas, sabe? Não tem uma estrutura emocional que suporta e consegue discernir. Há um julgamento de Deus para essas pessoas. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim. As pessoas não estão lá para servir Satanás, estão lá para servir a Deus, amado. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogar no mais profundo mar.
Deus não está mandando fazer assim, melhor. Então, mas você sabe que a coisa não vai ser brincadeira, não. Não brinque com Deus, amado. Não brinque com o tesouro de Deus. O tesouro de Deus é o seu povo. O rebanho de Deus. Por isso eu chamo, amado, ajude o seu bispo. Vamos embora. Nós estamos lutando por essa verdade. Abrace a causa. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Está aí, amado. Cuida para que você não faça parte. É inevitável. Mas ai por quem vier os escândalos. Então, nós precisamos saber a quem nós estamos servindo. Nós fomos escolhidos, somos de Deus para servir a Deus. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor Jesus, graças te dou, Pai, por mais um dia. A tua palavra tem sido pregada aos nossos corações. Que, Deus, essa semente não seja roubada, Senhor, pelo inimigo, mas que venha dar fruto. Que não fique só dentro de nós, que haja esse ardente amor de querer que esta mensagem saia a mais corações, que as pessoas que transmitam, Senhor, para os familiares principalmente, mas que eu seja um portador praticante desta palavra. Que eu venha servir ao Senhor com interesse de coração, Pai. Ajude, Deus. Eu creio que a palavra foi semeada em cada coração. Estou regando agora, Deus. Dá o crescimento, Pai. Eu creio que aqui estão povos do Senhor. Porque senão não estaria aqui. Que dê o crédito à tua palavra. Em nome de Jesus. Assim seja. Assim diz o Senhor. E o povo santo diga amém. Amém. Coloque de pé. Estamos encerrando o nosso culto. Saia feliz. Saia tranquilo. Porque o Deus da sua vida é o Deus que já abriu os caminhos. Amém? Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus. Que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito estejam hoje. Sempre vá em paz, vá feliz, porque o teu Deus te sustenta pela tua destra fiel. Amém? Tem uma semana de vitória, tem uma semana de conquista em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz. Diga para o teu irmão, se você sair, você já é abençoado. Graça e paz.